A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no jejum de João 5, de 21 dias. Abra sua Bíblia em João 5, João capítulo 5. E diz ali: Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer.
e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida? Eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitais. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém? Vamos meditar? Em nome de Jesus. Quando eu leio essa passagem aqui, o que me chama muita atenção, né, que primeiro ele começa, depois disto havia uma festa entre os judeus. Isso é, Jesus não parava. O foco dele era cumprir o chamado dele que o Pai havia dado para ele. Ele não se desviava, ele não perdia o foco que ele tinha referente àquilo que Deus havia dado para ele. E muitas vezes nós começamos a fazer a obra de Deus, realizamos algumas coisas e logo perdemos o foco. Acabamos nos desviando, acabando indo para outros lugares que não seja aquilo que Deus, permanecendo naquilo que Deus nos deu para fazer. Eu não entendo porque muitas vezes nós parece que fazemos as coisas para Deus com o único propósito e objetivo de poder depois parar de fazer e voltar para as nossas coisas. Como se nós estivéssemos cumprindo um ritual, cumprindo uma carga horária, cumprindo uma tarefa com Deus e agora pronto, nós podemos voltar para as nossas coisas e esquecer tudo. E Deus não quer isso. Deus quer que nós permaneçamos com Ele. Deus quer que aonde quer que você vá, aonde quer que você se entre nos ambientes, que você se movimente, você leve o teu Deus junto, o Deus que te criou. Você carregue o teu Criador junto com você. Você manifeste a glória de Deus junto com você, aonde você estiver. Porque lá aonde você estiver, quando você levar Deus, levar as coisas de Deus, levar o Espírito Santo de Deus, levar a glória de Deus, as trevas não permanecerão. As portas do inferno não permanecerão nesse ambiente que você está entrando, nesse ambiente que você está indo. E a vontade de Deus será feita naquele lugar. É interessante aqui que nós podemos ver nessa primeira situação aqui, que depois que Jesus acabou de realizar algumas coisas, ele continua realizando, ele não para, né? Como nós. Diz aqui que havia um tanque lá chamado Betesda, né? Como diz aqui ó, em hebraico, né? Betesda. E o que o Espírito Santo ministra no meu coração é o seguinte, haviam várias pessoas lá, todas elas doentes, todas elas estavam enfermas, e um anjo descia e mexia com as águas daquele tanque, e aquele que se jogasse primeiro, conforme diz aqui que nós lemos, este sim seria curado de qualquer enfermidade. Meu amado, pense comigo. Era um anjo do Senhor que mexia nas águas e aquele que se atirava era curado. Depois não podia se atirar à vontade e não era curado. O que eu quero que você entenda com isso? Se apenas um anjo tocando na água, uma pessoa entrando era curada, o que você acha que acontece na tua vida se você assumir um compromisso com Deus? Se você realmente buscar essa presença de Deus na tua vida, você desejar o Espírito Santo de Deus se manifestando na tua vida, você realmente assumir um compromisso com Deus. Falar assim, não, peraí, eu quero conhecer esse Deus que me criou. Eu quero saber quem é esse Deus que me criou. Eu quero dedicar o meu tempo para esse Deus que me criou. Muitas vezes nós nos dedicamos para faculdades, nós nos dedicamos para cursos, nós nos dedicamos para fazer um monte de coisas. E permanecemos doentes. E permanecemos com problemas, com dificuldades. Por quê? Porque essas coisas só nos acrescentam mais coisas e se torna um ciclo vicioso onde você nunca acaba. Você faz algo para ter algo
usa esse algo e volta para de novo ter que fazer para conseguir outro algo. E assim fica nesse círculo vicioso. Você vira uma rotina onde você acaba se tornando escravo disso daí. Porém, quando se trata das coisas espirituais, que são as coisas de Deus, que podem realmente pôr um fim nessa situação que você está vivendo, ou que vai viver, ou que já viveu, as coisas espirituais, Deus, o teu Criador, é por isso que tem religião que quer que você não se aproxime de Deus, quer que você fique dependente do líder da igreja, quer que você fique aí na tua casa acreditando que se ele lá buscar na igreja você vai ser salvo. Por isso que eles querem, porque eles continuam vendendo para você uma ideia e você não vive aquilo. Eles continuam oferecendo para você algo que você não vive. E eles lucram com em cima de você por causa da tua ignorância e falta de compromisso com Deus. Essas pessoas que estavam enfermas ali, o que me chama muita atenção é isso, é que os líderes daquela época religiosos que diziam acreditar em Deus, não ensinavam essas pessoas a buscarem a Deus e também não buscavam a Deus, mas só cumpriam rituais. Só frequentavam cultos, só faziam todos aqueles rituais que haviam na igreja, achando que Deus ia se manifestar na vida deles. Meu amado, entenda o seguinte: Deus, quando ele te chama para fazer a vontade dele. Não é para fazer o que você quer. Não é para você. Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não é alguém que você vai buscar ele para ter as coisas que você quer. Deus é um Deus que você busca ele para fazer o que ele quer, a vontade dele, e ele realiza os desejos do teu coração. É o contrário. Você primeiro precisa se agradar dele, você primeiro precisa buscar ele, você primeiro precisa desejar estar com Deus. Aí Deus vai transformar a sua vida, vai agir na sua vida conforme você for em concordância com ele permitindo e desejando. Daí então, todas as coisas que você necessitar e precisar, o próprio Deus vai fazer com que venha até você. Que você viva essas coisas, ele vai te guiar, ele vai te direcionar, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar direção, ele vai fazer com que você viva todas as coisas que ele tem para a tua vida. Por quê? Porque você está em sujeição a ele e buscando o reino dele. Os líderes dessa época aqui, conforme nós lemos, eles não faziam isso. Eles buscavam a Deus para satisfazer os interesses dele e deixava o povo ignorante, sem conhecimento, buscando o que eles queriam na vida deles, sofrendo doenças e enfermidades e nem sequer falavam para eles que havia cura através da comunhão com Deus. E é interessante como existem religiões que são iguais. Eles fazem cultos, as pessoas sentam lá, ouvem um culto, cantam louvores, vão para suas casas e voltam para suas vidas. Voltam para sua vida no mundo a viver do jeito que elas viviam e nada acontece na vida. Tem gente na igreja, meu amado, que ainda depende de plano de saúde, que ainda depende de médicos, não tem autoridade para orar e pedir para Deus curar ele, não acredita que Deus pode curar ele. Que Deus é esse? Conforme nós vemos aqui, esses líderes religiosos, eles estavam iguais. Eles estavam líderes, tão afastados de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, da vontade de Deus, que eles se conformaram com a situação que estava nessa região aqui da Porta das Ovelhas, em Betesda. E o que eu acho interessante também é que não foi só isso, não foi só os líderes que estavam conformados. O povo também estavam debaixo da liderança dessas pessoas e se conformaram com as suas enfermidades, que viveram uma vida abaixo daquilo que Deus tinha. Eles estavam presos a um milagre que um anjo precisava fazer na vida deles através de um mexer das águas, sendo que Deus estava ali disponível para eles. Deus estava perto deles, pronto para realizar milagres na vida deles, mas a fé deles, a comunhão deles com Deus era tão fraca, era uma comunhão tão afastada de Deus, que eles ficavam esperando o anjo mexer na água para eles se conseguir cair no tanque e ser curado. E é assim que vivem as pessoas que não têm compromisso com Deus.
É assim que vivem as pessoas que não querem assumir um compromisso com Deus. Elas vivem correndo atrás de milagres, correndo atrás de bênçãos, correndo atrás de igrejas, de líderes para poder resolver os problemas delas. Porque elas não entendem na mente delas que se elas manterem um compromisso com Deus diário, o próprio Deus vai curar elas. Não precisa de uma pessoa fazer isso. Não precisa de uma pessoa para fazer isso. Mas Deus é tão amoroso, Deus é tão misericordioso, mesmo vendo esse povo nessa incredulidade, afastado dele, que não buscava ele, Deus permitiu que o filho dele viesse na terra para mostrar o que Deus é capaz de fazer se você tem um compromisso com ele. Você entende? Jesus foi até essa pessoa que estava lá, conforme nós lemos aqui. O relato nos diz, estava um homem que havia 38 anos enfermo. Gente, é 38 anos sem buscar a Deus. 38 anos sem sequer ler a palavra de Deus. 38 anos sem orar, sem jejuar, sem sequer exercer a sua fé em Deus. Gente, é muito tempo. Um dia que você fica longe de Deus, eu já acho muito tempo. Um tempo que você fica sem falar de Deus, sem ler a palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus quando alguém está pregando, eu acho muito tempo. Sem orar, falar com Deus, eu acho muito tempo. As pessoas passam 24 horas do seu dia buscando os seus interesses. E Deus fica em segundo plano. Se sobrar tempo, eles buscam. Por isso que eles estavam nessa condição. Por isso que eles estavam presos nessas enfermidades. E quem gosta disso? Os médicos, os planos de saúde. Aqueles que ganham e lucram através da tua enfermidade e ainda não te cura. Porque você não conhece o Deus que te criou. Você não conhece aquele que cura todas as enfermidades. Você ainda não conhece aquele que tem poder, com uma palavra, de te libertar de qualquer situação na tua vida que você esteja vivendo. Comece a tomar isso como compromisso na tua vida, a colocar Deus em primeiro lugar e o reino dele em primeiro lugar, a despeito do que esteja acontecendo na tua vida. E você vai ver como Deus vai liberar palavras na tua vida e você vai viver coisas que nem a tua força consegue viver. Esse homem há 38 anos estava ali tentando resolver um problema dele do jeito dele. Aí Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, Jesus sabia, disse-lhe, queres ficar são? Olha a pergunta que Jesus fez. Mas o interessante é o seguinte, uma pessoa, quando ela está debaixo de uma malignidade, ela está debaixo de um espírito que domina a vida dela, ela está debaixo de um demônio que domina a mente dela, Deus se apresenta para tentar fazer algo na vida dela, ela não consegue entender. Porque quando Jesus perguntou para ele, queres ficar são? Se esse homem estivesse debaixo da autoridade mesmo de Deus, buscando a Deus todos os dias, ele já ia perceber que Jesus era o Filho de Deus antes mesmo de Jesus chegar perto dele. Porque é assim, quando você anda com Deus, cheio do Espírito Santo, Deus fala com você de coisas que você não consegue enxergar naturalmente, não consegue entender naturalmente. Olha o que esse homem responde, 38 anos enfermo. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, olha, que quando a água é agitada me ponha no tanque. Por quê? Porque para ele viver o milagre somente se ele entrasse no tanque. A religiosidade dele, a mente incrédula dele, o coração incrédulo dele acreditava que o milagre só acontece se fosse desse jeito. E muitas vezes nós vivemos da mesma maneira. Nós estamos tão acostumados com a vida que nós levamos, com a vida de escravidão, onde nós assumimos o controle da nossa vida e fazemos o que nós queremos, do jeito que nós queremos, e o mundo nos influencia a acreditar que esse é o melhor jeito. O mundo nos influencia a viver dessa maneira todos os dias, pensando dessa maneira. Nós não conseguimos enxergar quando Deus se apresenta diante de nós para fazer algo sobrenatural. É incrível como hoje a gente vai conversar com as pessoas sobre Deus, sobre a Bíblia,
sobre a palavra de Deus, sobre a cura, sobre a prosperidade, sobre a libertação na vida dele, sobre situações que ele está vivendo, que Deus pode fazer coisas muito maiores na vida dele, ele não consegue enxergar. E pasmem, pessoas dentro da igreja entram, assistem cultos, ouvem louvores e voltam para sua vidinha vivendo as coisas naturais. Porque eles não entendem que Deus está chamando ele para algo sobrenatural. Deus está querendo fazer algo maravilhoso na tua vida. Para quê? Para que você realmente glorifique o nome de Deus e diga: Deus fez algo sobrenatural comigo. Venha conhecer esse Deus. Mas esse homem estava preso a essa malignidade. A mente dele estava escrava desse milagre, de depender de um anjo mover as águas, que quando Jesus perguntou se ele queria ficar são, olha o que ele responde. Mas Jesus, na sua misericórdia, sabendo que ele estava preso, porque a palavra de Deus diz assim: educa o rapaz no caminho em que deve seguir, e mesmo depois de grande ele não se desvia. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que se ele ensinar nas escolas as pessoas a não acreditarem em Deus, as pessoas não acreditarem no milagre, as pessoas não acreditarem na prosperidade através de Deus, o que ele consegue? Fazer a pessoa se tornar escrava dela mesma. A conquistar e ter as coisas com as suas próprias forças. E aí, o que ele faz? Ele entra nessa parada e apresenta as propostas dele para escravizar a pessoa e a pessoa ficar escrava dele, tendo uma vida que Deus não tinha reservado para a vida dele. Mas quando você entende isso e fala assim, peraí, eu não posso me deixar escravizar, minha vida não pode ser guiada por mim mesmo, não pode ser guiada pelos meus próprios pensamentos, pelo meu modo de ver as coisas. Eu preciso buscar em Deus uma nova vida, eu preciso buscar em Deus algo que Ele tem de melhor para mim. Quando você entende isso e vai buscar no teu Criador essas coisas, no teu Criador, você vai buscar estas coisas, automaticamente Deus começa a guiar a tua vida, os teus passos e começa a te mostrar o reino dele, o que é você ser governado pelo próprio Deus. Mas Jesus, na sua misericórdia, no seu amor, sabendo que aquele homem estava escravo dos seus pensamentos, deu uma ordem para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Agora, por que Jesus falou isso? Jesus não podia ter falado só assim, seja curado. Seja curado, e acabou o assunto. Pronto, o homem ia ser curado e ia embora. Largava o leito dele lá, porque os judeus acreditavam que sábado não pode fazer nada, sábado você não pode realizar nada, sábado você tem que ficar lá naquela parada, entendeu? E na verdade Deus deu o sábado, que é porque sabia que a gente ia ficar muitas vezes preso a trabalho e a dinheiro e não ia consagrar para ele um dia. Mas se você consagra todos os dias são o sábado, que é o descanso do Senhor. E aí aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Aí ele se encontrou com quem? Com os religiosos daquela época. Pessoas que insistem, meu amado, em querer tomar o poder. Eles buscam a Deus para querer monopolizar a Deus, para que você fique preso a eles. Eles buscam a Deus, se enchem da glória de Deus, se é que buscam, né? Eu espero que sim. Aí o que eles fazem? Eles pegam as pessoas e escravizam elas. E prendem elas na religiosidade deles. Eles interpretam a palavra de Deus, leem a palavra de Deus, do jeito que eles querem, segundo a conveniência dele, e aí faz o povo satisfazer os interesses dele, sem que satisfaça o interesse de Deus. Sim, por quê? Porque para eles é muito mais lucro ter pessoas que estão em obediência a eles do que ter pessoas que estão em obediência a Deus. Porque uma pessoa que está em obediência a Deus, ela não vai estar mais presa a eles. Ela vai ter liberdade para obedecer a Deus e fazer o que Deus quer. E a maioria das religiões não querem isso. Elas não querem que você conheça a Deus. Elas não querem que você tenha um encontro com Deus. Elas não querem que você adore a Deus de verdade. Porque se você fizer isso, você não vai mais querer estar debaixo da autoridade dessas pessoas e vai querer servir a Deus diretamente. E eles perderão as regalias
que tem no ministério. Mas só que isso é falta de entendimento, é falta de conhecimento da parte dele. Jesus, quando exercia o seu ministério, ele não prendia ninguém a ele. Ao contrário, Jesus, quando via que tinha muita gente com ele, ele criava uma situação para que as pessoas saíssem de perto dele. Por que Jesus fazia isso? Porque ele queria pessoas em volta dele que realmente estivessem compromissadas com o Pai dele, com aquele que criou ele, com aquele que é o formador da vida. Então entenda, líderes, quando você começa a formar pessoas para Deus, de maneira alguma você sai perdendo. Você vai ter muito mais galardão com Deus do que você prendendo eles na tua igreja e querendo receber dízimos e ofertas dele. Achando que esses dízimos e essas ofertas vão suprir o que você está precisando. Deus tem coisas muito superiores e maiores se você entender essa verdade, esse segredo. O segredo de formar as pessoas para servirem a Deus, para adorarem a Deus, para buscarem a Deus e para viverem uma vida em consagração com Deus. Aí então esses fariseus chegaram e falaram, perguntaram para ele, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Olha lá, eles já iam querer afrontar Jesus. Se eles estivessem buscando a Deus, se eles estivessem posicionados com Deus, com certeza eles iam reconhecer a autoridade de Jesus. Porque, pense comigo, eles como líderes religiosos não entravam naquela porta das ovelhas, onde havia o tanque, e eles não curavam ninguém. Eles não realizavam milagres com ninguém. Eles não falavam de sinais e prodígios, não faziam sinais e prodígios, não pregavam o reino de Deus para ninguém. Aí Jesus veio e começou a fazer, eles começaram a condenar Jesus. Por quê? Porque tem religioso que é assim. Ele não faz o que Deus quer que ele faça, ele não se posiciona diante de Deus para fazer o que Deus quer que ele faça. Aí se Deus levanta uma outra pessoa para fazer, o que ele faz? Ele começa a podar. Ele começa a querer paralisar a pessoa, ele começa a acusar a pessoa, ele começa a querer ir contra essa pessoa para que ela não faça o que Deus está mandando fazer. Por quê? Porque ele vai perder as regalias que ele tem. Você imagina as pessoas pararem de ir para os cultos deles que eles tinham e começarem a buscar a Deus, serem curadas. O que ia acontecer com a medicina? E o lucro que eles têm com os planos de saúde, com os remédios nas farmácias? E esse lucro que eles têm, o que aconteceria se as pessoas começassem a buscar a Deus e fossem curadas? Então você está entendendo? Há um interesse no meio. É por isso que existem pessoas que não querem que a igreja realmente pregue a palavra de Deus para as pessoas. Ensine elas a buscarem ao próprio Criador, porque a saúde delas vai melhorar. A saúde mental delas vai melhorar. Os problemas de depressão, os problemas que as pessoas têm psicossomático, os tormentos que elas vivem na vida delas vão sair da vida delas. Elas não vão depender mais de remédios. Elas não vão depender mais da medicina. Elas não vão depender mais dessas coisas para serem curadas. Vão depender do Criador. E isso vai tirar o lucro do bolso deles. Vai tirar o que eles vão estar ganhando com as enfermidades e as doenças. Ou você acha que a venda de um rim, a venda de um coração, o transplante de qualquer órgão é barato? Curar um câncer é barato? Não é. O custo para curar essas coisas é muito caro. E o que eu acho interessante é o seguinte, que as pessoas chegam diante de um homem e dizem que aquele homem diz que ela está doente, ela acredita. Ela acredita piamente no que ele está falando. Porém, quando Deus diz que ele é sarado através das pisaduras de Jesus, que Jesus curou ele, ele duvida. Ele não acredita. É assim que nós agimos quando nós não buscamos a Deus. Quando você não busca a Deus e não tem um contato com Ele diário, você acaba não acreditando que Deus é poderoso para fazer. E você ainda acaba se levantando contra aqueles que pregam isso. Se um líder de uma igreja que cura as pessoas de doenças e enfermidades, elas têm testemunho de que foram curadas, eles cobrassem por isso, quanto que você acha que eles poderiam cobrar?
Vai no médico para curar sua enfermidade para você ver quanto você vai pagar. Vê quanto que você paga num plano de saúde para estar curado todos os meses e não é curado. Porém, com Deus, Deus te cura. E por que que você não pode contribuir para que o reino de Deus avance financeiramente? Por que que você não pode participar de um ministério? Entenda, não estou falando de dar dízimo e oferta. Dízimo e oferta pertence ao Senhor. Pertence ao Criador dos céus e da terra. Eu estou falando de você entrar no ministério e ajudar para que haja um crescimento no reino de Deus e mais vidas sejam alcançadas para conhecer esse Deus maravilhoso. Você contribuir financeiramente com o ministério que você gosta, que você se identifica, é bom, porque é bom nós estarmos unidos. Uma pessoa só tem que fazer a obra de Deus sozinha, é diferente de 10, de 20, de 30, 40, 50 contribuindo financeiramente. Mas entenda, dízimo e oferta pertencem ao Senhor. Mas olha o que aconteceu aqui, esses líderes, além de não buscarem a Deus, além de não se posicionarem diante de Deus, eles se levantaram contra Jesus, que estava fazendo uma obra de abençoar uma vida, de libertar uma vida de uma enfermidade. E olha aqui, e não era só isso não, eles não tinham raiva só de Jesus, procuravam matá-lo. Olha o perigo de você andar afastado de Deus e Deus começar a fazer coisas à tua volta. Quantas pessoas, até mesmo evangélicas, crentes, que são enganadas pelo diabo ou pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos humanos, e confiam e vão contra o que Deus está fazendo, assim como esses líderes, simplesmente porque não estão buscando a presença de Deus, estão só frequentando o culto. Meu amado, nós estamos falando de pessoas que eram religiosas, pessoas que tinham uma Bíblia, pessoas que tinham um templo, tinham uma igreja, pessoas que realmente deveriam defender as vidas, a salvação das pessoas, a libertação, a cura das pessoas através do poder de Deus. Nós estamos falando de pessoas que deveriam estar ao lado das coisas de Deus e do reino de Deus. Eles deveriam ter feito uma aliança com Jesus. Eles deveriam ter apoiado Jesus e falado: em nome de Jesus que você veio. Glória a Deus que você veio. O que você precisa para que nós possamos alcançar mais vidas? Mas o interesse dele mesquinho, a corrupção no coração deles era tão grande, eles estavam tão corrompidos, que nem o bem das pessoas eles se preocupavam. E hoje nós estamos vivendo um momento de política em que as pessoas estão se deixando levar por coisas que os outros falam, por coisas que eles julgam ser as melhores para a vida deles, sem sequer perguntar para Deus e consultar a Deus. Você acha que eles vão colher o que com isso? Quando você toma uma atitude, um posicionamento simplesmente porque você acha algo, porque você pensa que é o melhor, você vai colher o fruto dessas coisas. O Brasil está passando por uma situação muito delicada, em que as pessoas estão tomando decisões com base nas notícias, com base no que eles acham, com base naquilo que eles pensam que é o melhor. Mas essa consequência virá sobre a vida dessas pessoas que estão tomando essa decisão sem perguntar para Deus, sem estarem cheios do Espírito Santo de Deus, sem se preocupar se aquilo que eles estão defendendo, que eles estão colocando no governo, será algo de bem para a vida das pessoas. Mas eles querem satisfazer os interesses deles. Apoiam pessoas que realmente apoiam drogas, apoiam a prostituição, são contra a família, apoiam bebida alcoólica, apoiam o fumo, apoiam outros tipos de drogas que dizem que pode. Valores que Deus tem são desprezados por esses políticos, são pisados por esses políticos e eles apoiam. E eles acham que não tem problema. Agora você acha que eles não vão colher o fruto disso? Essa pessoa que não tem valores de Deus. Se uma pessoa que tem valor de Deus pode fazer coisas que você nem imagina, eles eram líderes religiosos. Imagina uma pessoa que não serve a Deus.
Se uma pessoa que serve a Deus, pode, debaixo da influência dela, dos interesses dela, pode fazer atrocidades, imagina uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus e não busca a Deus, o que ela vai fazer? Por isso tome muito cuidado com o que você escolhe. Você vai colher o fruto daquilo que você semeia. Por isso é muito importante você consultar a Deus, você perguntar para Deus, você se posicionar todos os dias diante de Deus para que as suas escolhas, para que as suas decisões, para que aquilo que você vai fazer e tomar de atitude não traga consequências não só para você, mas para gerações futuras, os seus filhos que virão. Quando Jesus fala aqui, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Não pense que vão escapar do juízo não, porque Jesus morreu na cruz. Ah, mas Jesus morreu na cruz, não tem problema, eu vou escapar. Eu não acredito nesse Deus da Bíblia. Eu não acredito nele, Ronaldo, não tem problema, eu vou escapar. Vai uma pinóia. Você não vai escapar. Porque o juízo de Deus não quer saber se você acredita nele ou não. A justiça de Deus não quer saber se você acredita em Deus ou não. Virá sobre todos na terra, inclusive quem professa que acredita. Por que Jesus usou aqui, na verdade vos digo duas vezes? Porque, meu caro, a verdade tua é podridão para Deus. A nossa verdade humana, para Deus, não vale nada. Por isso você precisa ter certeza que essa tua verdade é a verdade de Deus. Você precisa crer, você precisa buscar, você precisa se posicionar para que Deus te revele o que é a verdade dele para você, para esses dias, para os dias futuros. Porque você pode estar sendo uma pessoa que está contra Deus, contra alguém que serve a Deus, contra alguém que Deus está tentando te levantar para te abençoar. E aí você vai votar, você vai apoiar alguém que Deus não quer, essa pessoa vai ter autoridade para fazer aquilo que ela quer. E eu quero ver você reclamar depois para Deus. Você vai fazer o que você quer? Faz o que você quer. Mas depois não vai pôr a culpa em Deus. Em nome de Jesus. E não para por aí. Jesus continua dizendo aqui, olha que coisa linda que Jesus fala, que em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos, meu amado, olha o que Jesus está falando para esses fariseus, para os judeus da época que Deus fez uma aliança com eles, mas eles não quiseram fazer uma aliança com Deus. Sim, Deus fez uma aliança com os judeus, mas os judeus não quiseram, não são todos, é claro, não quiseram na sua maioria fazer uma aliança com Deus. Olha o que Jesus disse, e vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Meu amado, uma pessoa morta obedece a Deus mais do que uma pessoa viva. Ouve a voz de Deus. Isso é, Jesus estava dizendo aqui, conforme ele continua, que ele tem a vida em si, o Pai tem a vida em si, e deu essa autoridade para ele também ressuscitar os mortos. Você já pensou nisso? Seus filhos, seus parentes, as pessoas que você já conheceu ou que não conheceu, que morreram. Jesus tem autoridade para ressuscitar essas pessoas. Qual é o governo? Qual é o político que tem poder para fazer isso? Não existe. Não existe ninguém na terra com autoridade para ressuscitar os mortos, para dar vida eterna para as pessoas. E aqui diz, continua, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Tem gente que está morta espiritualmente. Tem gente que está morta espiritualmente de tal maneira que ela não consegue enxergar o que Deus está fazendo hoje, na nossa época, nos governos, tirando corrupção, tirando toda a falcatrua, toda a podridão que existe ali dentro. E aí o que eles querem fazer? Colocar de novo essas porcarias lá dentro. O que eles vão colher com isso? Vão colher morte.
vão colher morte, porque quando colocarem corrupção lá de novo, quando colocarem o roubo lá de novo, sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a se levantar contra o Cristo, a Jesus. Se levantando contra Jesus, vai se levantar contra quem? Contra você. Ah, mas eu não sirvo, não acredito em Jesus. E daí? Você pode escapar estando do lado deles, mas da mão de Deus, como Jesus diz aqui que recebeu o juízo, você não escapa da mão de Jesus. Eu vou te falar uma coisa, é melhor cair na mão dos ímpios, dos mentirosos, dos ladrões, dos enganadores e morrer na mão deles, do que você ser pego pelo próprio Deus. Porque você perde o teu direito à vida eterna. Você perde o teu direito de ser eterno, se Deus tirar tua vida. Porque você foi desobediente a Ele. Porque você se voltou contra Ele. Quando você apoia qualquer coisa que é contrária à vontade de Deus, a despeito de quem seja, você na verdade está trazendo sobre você mesmo maldição. Você está trazendo sobre você maldição. Esses líderes religiosos, quando começaram a se levantar contra aquilo que Jesus estava fazendo, para libertar tanto a eles como o povo que estava ali no meio, eles estavam trazendo sobre a vida deles maldição. E quanto mais eles se entregavam aos sentimentos deles, de querer fazer o mal, de querer destruir, de querer se corromper, de querer roubar, de querer enganar as pessoas, de querer mentir, mais maldição eles acumulavam sobre a vida deles. Você está entendendo? Já pensou se Jesus falasse assim, mas peraí, esses caras aí são líderes da igreja. Eu vou procurar o apoio deles. Eu vou fazer aliança com eles, mesmo eles estando errados. Sabe por quê? Porque eu fazendo aliança com eles, eu não vou sofrer. Eu não vou para a cruz. Eu não vou passar pelo problema, pela dificuldade que eles vão querer trazer sobre mim, porque eles são líderes de igreja. Eles são líderes religiosos. Mas aí que Jesus falou para eles: não, 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 de maneira alguma. E o Pai que me enviou, ele mesmo me testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu poder, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Mas eu tenho maior testemunho. Olha o que Jesus está falando do que o de João. João. Então entenda uma coisa na tua vida, meu amado. Você precisa entender uma coisa. Deus, ele vai se manifestar na terra e ele vai fazer o que ele quer na terra. Deus vai continuar estabelecendo o seu reino na terra. Se você não se posicionar diante de Deus, se você não buscar a Deus, se você não se encher da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser enganado como esses líderes religiosos foram enganados pelo diabo. Você vai acabar se virando contra aquele que quer te abençoar. Você vai se virar contra aquele que quer te trazer uma vida melhor. Porque você está agindo na tua carne, na tua vontade, nos seus interesses e não no de Deus. Você vai viver coisas na tua vida e vai ficar preso nessas coisas na tua vida como aquele homem do tanque de Betesda. Você vai ter que esperar alguém chegar até você para liberar uma palavra, é isso que você quer? Você vai ficar esperando alguém te libertar disso daí ou você vai buscar essa libertação para a tua vida? O mundo já foi condenado. Jesus já disse que eles vão ser condenados porque eles não querem. Eles não querem aceitar a Deus como Criador dos céus e da terra e criam seus próprios deuses. Eles vão ser destruídos e condenados. A questão é você, o que você vai querer para a tua vida? Você vai preferir ir junto com eles para onde eles vão? Jesus disse, examinai as escrituras, para de ficar só lendo e decorando. Examina todos os dias. Porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. Você acredita que a palavra de Deus é a palavra de Deus e não, nem conhece, nem estuda a palavra de Deus, nem lê a palavra de Deus. Como é que uma pessoa pode exercer algo sem conhecer o que tem que fazer? Você vai pegar e querer trabalhar em uma profissão que você nem sabe o que é, que você não sabe fazer, que você não sabe realizar e nem quer aprender. E nem quer se desenvolver nessa profissão. Por que você acha que a vida eterna você não vai ter que fazer o mesmo? Por que você acha que para servir a Deus você só precisa frequentar um culto,
Você só precisa ter uma religião, dizer que eu sou dessa igreja. Você acha que você vai conseguir a vida eterna? Não vai. Não vai, porque quando Deus se manifestar, você vai estar tão vazio das coisas de Deus que você não vai perceber Deus se manifestando. Você não vai perceber o mover de Deus na tua vida e nas coisas à tua volta. Você vai ser enganado, você vai ser iludido. É sério as coisas espirituais. As pessoas pensam que a gente busca a Deus porque nós somos fanáticos. As pessoas pensam que a gente lê a Bíblia, que a gente ora, que a gente jejua, que a gente se posiciona diante de Deus porque a gente é fanático. Mas não é porque nós somos fanáticos, é porque nós sabemos que se nós não fizermos isso, Deus faz as coisas e a gente nem percebe. Elas escapam de nós. A gente não enxerga, a gente não vê. Jesus continua aqui, ó, como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus. E hoje é isso que as pessoas estão fazendo. Elas estão querendo algo na vida delas, elas desejam tanto algo, mas querem tanto esse algo, que aí o que acontece? Elas não confiam que Deus pode dar para ela não se posiciona diante de Deus para Deus dar para ela aquilo que ela está querendo. Aí o que ela faz? Ela ouve a voz de outras pessoas que servem a demônios, a espíritos imundos, a deuses criados, que oferecem uma proposta para ela, se ela mudar determinadas coisas, parar de buscar tanto a Deus, de falar de Deus, de acreditar em Deus e essas coisas, que ela ajuda ela. E ela vai buscar essa honra na pessoa ou no demônio. Você acha que não tem um preço? Você acha que você não vai pagar um preço por isso? Você acha que isso daí vai sair de graça? Jesus continua, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Por que Jesus estava falando isso daí? Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu Moisés. O que Jesus estava falando? O próprio Moisés, a vida de Moisés, deixou claro que nós precisamos de um resgatador. Nós precisamos de alguém que nos liberte do pecado. Nós precisamos de alguém que morra na cruz por nós para nos livrar da ira de Deus. E Moisés provou isso, porque Moisés era fiel a Deus, Moisés amava a Deus, Moisés fez tudo o que Deus mandou a fazer, mas mesmo assim ele caiu no pecado. Ele errou, ele falhou. Isso quer dizer o quê? Que mesmo você buscando a Deus, você vai errar, você vai falhar. Não espere a perfeição na vida das pessoas que você sabe que serve a Deus. Somente através do sacrifício de Jesus na cruz, Deus vai permitir que nós sejamos libertos das malignidades e que nós possamos viver a vida eterna. Por isso que Jesus falou isso, que Moisés deu testemunho, que vocês precisam de alguém que morra na cruz por vocês. Que vocês precisam de alguém santo, alguém que não pecou, alguém que realmente veio sem pecado para o mundo e se entregou sua vida para resgatar vocês do pecado. Aí Jesus finaliza aqui, mas se não credes nos escritos de Moisés, no que Moisés escreveu, como crereis nas minhas palavras? Isso é o próprio Filho de Deus estava falando com eles. É impossível você sentir a presença de Deus, você acreditar nas coisas de Deus sem buscar a Deus. Não existe, é mentira. Isso é coisa de demônio. É papo furado você dizer que acredita em Deus e não tem comunhão com Deus todos os dias. E não busca a Deus, não fala de Deus, não compartilha as coisas de Deus. É mentira. Você não acredita em Deus. Porque uma pessoa que busca a Deus, ela não aguenta ficar o dia inteiro sem falar de Deus. Ela não aguenta, ela vê as coisas contrárias às coisas de Deus, ela não aguenta. Ela começa a falar de Deus, ela começa a pronunciar. O Espírito Santo de Deus que está nela, habita nela, começa a impelir ela a falar as coisas de Deus. Por isso é fácil descobrir alguém que acredita em Deus. Ela não consegue ficar um dia sem pensar em Deus, sem ler a palavra de Deus, sem orar,
sem jejuar, sem se consagrar, sem falar das coisas de Deus, sem falar com as pessoas. Em nome de Jesus. Oi? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus. Meu Pai, nos ajuda a cada dia, Senhor, para que nós possamos não nos conformar com as coisas que acontecem em nossas vidas, com as coisas que estão acontecendo no mundo. Sim, meu Pai, que nós não entremos debaixo da autoridade que está no mundo, debaixo do ambiente que o mundo vive, meu Pai. Debaixo daquele ambiente em que as pessoas que não te buscam, que não te adoram, vivem. Sim, pessoas que afastadas do Senhor, afastadas do teu Espírito Santo, afastadas da tua palavra, da oração, do jejum, da tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, para que a gente não viva nessa terra como vivem essas pessoas, que a gente não acredite no que essas pessoas acreditam, que nós, meu Pai, não vivamos como elas vivem, meu Pai, mas que em nome de Jesus a gente possa se posicionar diante do Senhor, Deus maravilhoso, para nos livrar desse império, desse governo das trevas, meu Pai, em que engana as pessoas, em que ilude as pessoas, em que desvia as pessoas para viverem uma vida, uma subvida, em que, meu Pai, ter coisas é muito mais importante do que ter ao Senhor, do que ter o fruto do Teu Espírito Santo. Meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que te amam, aqueles que te adoram, tira, meu Pai, eles desse comodismo, desta vida, meu Pai, parada diante das situações impossíveis. Sim, pessoas que olham para o impossível, meu Pai, muitas vezes se conformam e acham que tem que viver as mesmices da vida, e acham que tem que viver o natural na sua vida, meu Pai, mas que não conseguem enxergar que o Senhor tem coisas sobrenaturais, coisas que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, meu Pai. Nunca penetrou no coração de nenhuma pessoa na terra. O Senhor tem reservado para aqueles que te amam, para aqueles que te adoram, meu Pai. E quantas vezes nós vemos, meu Pai, pessoas, Deus, pessoas, sim, meu Pai, mendigando a fé, atrás de coisas que, meu Pai, tão pequenas na fé, enquanto o Senhor tem coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Pessoas escravas, meu Pai, escravas dos seus próprios desejos, escravas dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos, escravas de demônios, de espíritos imundos, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, a tua igreja, meu Pai, precisa despertar. A tua igreja precisa, meu Pai, despertar para o que o Senhor tem reservado para eles. Sim, meu Pai, para despertarem, meu Pai, para saírem dessa vida que vivem coisas naturais, que vivem coisas humanas e estão satisfeitos com essas coisas, que ficam esperando alguém buscar o Senhor por eles, que ficam, meu Pai, paralisados diante das coisas, das dificuldades, das lutas, das guerras. Diante dos impossíveis da vida, eles ficam paralisados, apenas esperando, meu Pai, alguém que venha no socorro deles. E eles não conseguem enxergar, Senhor, que o Senhor pode ser o socorro bem presente, está próximo deles, está ao lado deles. Basta eles te buscarem, basta eles te conhecerem, basta eles saberem que o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. Quantas e quantas vezes, meu Pai, as pessoas são enganadas, como diz na tua palavra. Elas pagam por coisas que não recebem e ainda se conformam e aceitam isso como normal, meu Pai. Meu Deus, nós não queremos viver assim, Senhor. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá autoridade, Senhor, para em nome de Jesus entender que nós temos acesso ao Senhor para viver grandes milagres, maravilhas, viver coisas grandiosas, para não depender daquilo que o mundo depende para viver, Senhor.
Porque através da morte do teu filho na cruz é que nós temos acesso a todas essas coisas. Nos ensina a valorizar, meu Pai, tudo que o Senhor faz por nós através de Jesus. Meu Pai, tira do coração do teu povo, meu Pai, em nome de Jesus, esse sentimento que havia no coração daqueles líderes de igreja, meu Pai. Um sentimento, meu Pai, de quando eles não fazem o que tem que ser feito, eles não creem como devem crer, eles não realizam o que o Senhor pede para eles realizarem, eles não te buscam, não te glorificam e não te santificam. Meu Pai, quando se levanta alguém que faz isso, meu Pai, eles se revoltam, eles se iram, meu Pai. Eles permitem que a carne deles se manifeste. Meu Pai, em nome de Jesus, tira do nosso meio esse sentimento. Nos ensina, meu Pai, a estar atentos ao teu mover, estar atentos aos teus anjos que estão ministrando em nossas vidas, que estão falando conosco, que estão à nossa volta, acampados, meu Pai, querendo falar conosco, nos revelar o que o Senhor está para fazer. Meu Pai, esse jejum que nós estamos fazendo, Deus, para que o Senhor possa, meu Pai, nos mostrar o que o Senhor vai fazer e nós possamos nos preparar com antecedência antes que venha, meu Pai, antes que venha aquilo que o Senhor está preparando para fazer nesses tempos. Deus de maravilha, até quando, meu Pai, os líderes na política, os líderes nas igrejas, os líderes nas empresas, os líderes nas famílias, meu Pai, vão continuar nessas trevas, nessa escuridão, nesse engano, esse engano, meu Pai, de que achar que ter coisas é o suficiente para a vida deles, que é só isso que o Senhor tem reservado para eles, meu Pai. Desperta eles, meu Pai, para entender que o Senhor tem muito mais. O Senhor tem um reino para estabelecer na vida deles. O Senhor tem cura para a vida deles. O Senhor tem prosperidade, o Senhor tem libertação, o Senhor tem a proteção, a segurança que vem do Senhor para a vida deles. Desperta, meu Pai, esses líderes. Desperta esses líderes. Meu Pai, em nome de Jesus, coloca muralhas na frente daqueles que são nossos inimigos, que não querem que o teu reino avance, que não quer, meu Pai, que nós possamos avançar para que tua palavra seja pregada a toda criatura na terra, em nome de Jesus. Nós declaramos agora que eles sejam desmascarados, que eles sejam, em nome de Jesus, revelados para toda a nação, para todos aqueles que moram aqui neste país, nos bairros, meu Pai. Que sejam revelados, meu Pai, em nome de Jesus, as astutas ciladas que eles estão armando, aquilo que eles estão maquinando nas ocultas, traz à tona, meu Pai, traz às claras. E que o teu povo possa, meu Pai, abrir os olhos para enxergar espiritualmente o que o Senhor quer fazer neste Brasil. Que em nome de Jesus, meu Pai, aqueles que são teus aliados, aqueles que te amam, aqueles que te adoram, aqueles que valorizam, têm princípios, meu Pai, valoriza os teus princípios. Esses, meu Pai, dá força, dá ânimo. Usa eles como instrumentos, meu Pai, para preparar o caminho para a tua volta, Senhor. Para que nós possamos avançar a cada dia mais antes que o teu reino volte. E aqueles que são teus inimigos possam ser envergonhados, Pai. Humilha-os, meu Pai. E levanta os que te amam, os que te servem, os que te adoram. Para que teu nome seja glorificado aqui neste país e deste país nós possamos ir para todas as nações. Em nome de Jesus, nós queremos ser um povo, meu Pai, que as pessoas ao olharem para nós, enxerguem o Senhor, enxerguem o teu poder, enxerguem a tua glória, enxerguem a tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos, meu Pai. Nós não queremos ser só curados das enfermidades, nós não queremos só prosperar financeiramente, nós não queremos só ter coisas como o mundo quer ter coisas e se livrar dos problemas, meu Pai. Nós queremos a tua presença o dia inteiro. Nós queremos o teu Espírito Santo o dia inteiro. Nós queremos ser guiados pelo Senhor em toda a nossa vida, em tudo o que fazemos. Porque somente assim nós ganharemos êxito. Nós ganharemos logro diante do Senhor, meu Pai. Nós poderemos, meu Pai,
estar ao teu lado constantemente e viver as tuas bênçãos, as tuas maravilhas, e ser separado para o teu reino, para viver na eternidade, Senhor, em nome de Jesus. Toque em nossos corações, toque em nossas mentes. Liberta o teu povo, meu Pai, liberta o teu povo, meu Pai, para que nós possamos a cada dia mais mostrar para o mundo a diferença dos que te amam, a diferença dos que te servem. Limpa, santifica o teu povo, Deus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais, para que nós possamos cumprir o chamado que o Senhor nos deu de ir a todas as nações e pregar o teu evangelho a toda criatura, meu Pai. A toda criatura, até mesmo aqueles que vão ser destruídos e que não vão te aceitar e não vão te servir. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, através do teu poder e da tua glória, entrar nos ambientes e glorificar o teu santo nome e fazer teu nome ser conhecido, meu Pai. Humilha o nosso inimigo, o diabo, Satanás e os seus demônios, espíritos malignos, e os filhos das trevas que não te amam, que não te adoram e nem querem que o Senhor realmente governe, meu Pai. Humilha-os, meu Pai, e levanta os que te servem. Nos levanta, Senhor, nos levanta nessa terra, nos levanta para que todas as nações possam saber que nós temos um Deus que é vivo, que nós temos um Deus que existe, um Deus que responde com fogo, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que sara. Tu és o Senhor, meu Pai, nós te amamos e nós te adoramos. Nos ensina, meu Pai, todos os dias a honrar o teu santo nome, para que nós não sejamos julgados, meu Pai, julgados e recebamos juízo do Senhor. Nos ensina todos os dias a ouvir a tua voz, meu Pai, a ouvir a tua voz e obedecer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Deus de maravilhas, Deus de paz, Deus poderoso, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós não queremos ser condenados como o mundo será, meu Pai. Nós não queremos. Nós queremos ver a tua justiça sendo feita na terra. Nos ensina a testificar, meu Pai, para as pessoas de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é o único Deus e que todos os outros são criados por homens, são invenções, são mentiras, são engano, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, meu Pai, a nos alegrar por estar com o Senhor todos os dias, por estar com a tua luz que nos ilumina e nos faz enxergar a verdade, nos faz enxergar o caminho, nos faz enxergar a direção que nós devemos tomar. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina a cada dia mais a ouvir tua voz, a obedecer a tua palavra. E não só isso, Senhor, e não só isso, a permanecer firme, meu Pai. Não desistirmos e não pararmos no meio do caminho, mas permanecermos firmes até o fim, Deus. Porque nós queremos ser glorificados pelo Pai, pelo nosso Criador. Nós queremos receber a glória que vem do Senhor e não de homens. Nós não estamos nessa terra para que sermos reconhecidos pelas pessoas. Nós não estamos nessa terra para fazer aliança com pessoas para ter coisas e benefícios. Nós estamos nessa terra, meu Pai, para que o Senhor seja glorificado e para que o Senhor, meu Pai, nos conheça. Para que o Senhor nos conheça e nos glorifique, meu Pai. O Senhor nos justifique diante do mundo. Nós queremos a honra que vem do Senhor, Deus. Nós queremos a honra que vem do Senhor. Porque nós sabemos que todos os teus servos na Bíblia, inclusive Moisés, que te amou, que te serviu, que fez tudo o que o Senhor pediu para ele fazer, meu Pai. Ele não aguentou a pressão do mundo. Ele não aguentou, meu Pai, a pressão de as pessoas ficarem paradas, paralisadas e não quererem te buscar e te adorar. E nós não queremos, meu Pai, morrer como Moisés morreu no deserto. Nós queremos, meu Pai, assim como o teu servo Moisés. Nós queremos crer no Senhor, mas também fazer as pessoas crerem no Senhor e te buscarem, não crerem em nós, e não crerem em nossa religião, e não crerem naquilo que nós falamos somente, mas que elas vão buscar em Ti, Senhor, a salvação.
Elas vão buscar em Ti a prosperidade. Elas vão buscar em Ti a vida com abundância que o Senhor tem prometido para nós. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a não ser somente leitores da palavra, ouvintes esquecidos, mas, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, obedecer a tudo que o Senhor nos manda fazer, tudo que o Senhor nos dá ordem para fazer. Que as Tuas palavras possam penetrar em nosso coração, em nossa mente e ficarem gravadas, cravadas dentro de nós, para que nós nunca esqueçamos, mas para que nós possamos cumprir com tudo aquilo que o Senhor nos designou para fazer, Senhor. É no nome santo de Jesus, é no nome santo de Jesus que nós te pedimos e glorificamos o Teu santo nome e te agradecemos, Senhor. Porque nós temos a certeza que nós não seremos um povo que fica esperando alguém buscar o Senhor para vir trazer alguma coisa para nós. Nós vamos entrar no Santo dos Santos, nós vamos entrar no Santo dos Santos e nós vamos receber o que o Senhor quer nos dizer, as palavras que o Senhor tem para nos falar, a autoridade que o Senhor tem para nos dar, o poder que o Senhor tem para nos dar, as palavras, as informações, as revelações que o Senhor tem para nos revelar, meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ser esse tipo de igreja, esse tipo de povo, meu Pai. Povo cheio da Tua presença e da Tua glória. E que, meu Pai, em nome de Jesus, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque só Tu és o Senhor e não há outro como Tu, meu Pai. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse.